A gente teve uma informação importante também nessa semana, né, Michele? Que deve criar uma gigante dos ares aí, que seria a fusão entre a Azul e a Gol. Então, para falar um pouco mais sobre esse tema, já que agora estamos apenas na parte de tratativas para que isso seja celebrado mesmo, tem todo um ritual, um trâmite, e até para ter a aprovação também dos órgãos federais para essa fusão. Nós convidamos aqui para o Nova Manhã o economista... Nova Brasil? Jornal Nova Brasil, talvez? Isso, Jornal Nova Brasil. Isso. É na sua manhã, que é sempre nova também. Nós convidamos o Otto Nogami, que é economista, sócio da Nogami Economia e Estratégias, professor do INSPER. Professor, bom dia, obrigado por atender o jornalismo da Nova Brasil. Bem-vindo. Bom dia, Michele. Bom dia, Nonato. É um prazer estar aqui para comentar exatamente esse grande evento econômico da semana. Posso começar fazendo uma pergunta de curiosidade? Porque assim, nós como jornalistas, acho que você também, né, Nonato, foi pego de surpresa. Sim. Eu falei, nossa, gente, como assim, fusão da... Onde que eu estava dormindo que eu não vi essa movimentação antes? Como um especialista do setor, também te pegou de surpresa essa notícia, professor Otto? Ou não, já tinha essa movimentação aí nos bastidores? Na verdade, havia já uma percepção de que isso poderia acontecer, né? Principalmente levando-se em conta que essas duas companhias aéreas vinham passando por problemas financeiros. Então, esse descasamento, né, no fluxo de caixa realmente acaba criando um cenário, né, que possibilita exatamente essa fusão. E aí surge uma grande dúvida, uma grande questão, né? À medida que, com essa fusão, nós passamos a ter duas grandes empresas operando no transporte aéreo nacional, que no caso seria a Latam, e é mais essa fusão, acabando por criar, né, aquilo que economicamente a gente chama de duopólio. Duas grandes empresas, né, disputando um determinado setor da atividade econômica. Ô, professor, e no centro dessa fusão estão apenas esses problemas financeiros que as companhias enfrentam? A Gol, notadamente, recentemente foi notícia em cima disso, ou há outros interesses aí por trás disso que levaram a essa fusão? Numa análise microeconômica, né, uma fusão, à medida que você une duas empresas que atuam no mesmo segmento, esse processo de fusão ela pode criar uma produtividade maior, né? Ou seja, você tem uma mesma base de clientes e aí você operacionalmente consegue simplificar, e essa simplificação que acaba resultando nesse aumento da produtividade, isso em termos financeiros representa uma redução de custos operacionais. Então, à medida que as duas empresas estão com dificuldades financeiras, sobre essa ótica, né, de rearranjo operacional, isso pode acabar beneficiando essas duas empresas. Pois é, beneficiando as empresas. E o consumidor, quando você tem menos opção, menos concorrência, isso deve se refletir em um menor custo de passagens aéreas, professor? Bom, isso não significa necessariamente que haverá uma redução no preço da tarifa, né, principalmente levando-se em conta a necessidade das empresas recuperarem seu fluxo de caixa. Agora, existem várias maneiras de se abordar essa questão. Então, por exemplo, notadamente a Azul ela tem uma característica operacional mais regional, enquanto que a Gol ela procura atingir as grandes cidades ou as principais capitais do Brasil. Então, essa união para o consumidor, acaba representando uma maior conectividade. Ou seja, você pode ter, dentro de uma mesma, vamos colocar assim, companhia aérea, mais opções de viagens. E à medida que as duas também atuam na malha internacional, então isso também pode acabar beneficiando o consumidor. Agora, mais uma vez, a busca dessa eficiência operacional, que inevitavelmente acaba resultando numa redução de custos, não necessariamente isso será repassado à tarifa aérea. Então, aí fica o grande questionamento. Professor, quem é que comanda quando acontece uma fusão como essa? Lembrando que a Gol é junto com a Avianca, né, do grupo Abra, e se junta com a Azul. Quem é que tem o controle maior da companhia? Isso é definido já no momento de fusão?
É mais para frente? É meio a meio? Como é que funciona isso? Na verdade, à medida que começa a haver uma concentração da atividade do setor em torno de uma ou duas companhias, então isso acaba passando necessariamente por uma decisão do CAD. Então, o CAD é que vai definir se essa fusão vai beneficiar o mercado ou vai beneficiar as empresas, enfim. Então, é de responsabilidade do CAD, então, definir, né, se ele aprova ou não essa fusão, sempre contemporizando esse aspecto, principalmente de mercado, porque o papel fundamental do CAD é promover a concorrência. Então, para promover a concorrência, lógico, quanto mais empresas estiverem atuando no setor, melhor será para a sociedade, principalmente em função dessa concorrência. Agora, uma concentração pode ir exatamente no sentido contrário. Então, por isso que a gente fala-se da fusão, só que agora ficamos na dependência, né, da autorização dos órgãos governamentais que isso possa efetivamente ser feito. Pelo que eu vi ontem, o CEO da Azul, John Rogerson, é quem vai ficar no comando dessa companhia. E eu não sei se o senhor tem informações também de que elas não vão unificar em relação à marca, em relação a nome. A gente vai continuar tendo Gol e Azul, embora a operação e o controle seja o mesmo. São duas companhias distintas ainda, assim, na visão de um consumidor leigo, assim, que não saiba muito bem como funciona nos bastidores. É isso? Na verdade, uma definição que foi feita, né, é exatamente aqui um representante de uma das companhias assume a presidência operacional e a outra companhia, por consequência, fica no comando do conselho de administração. Então, essa é a ideia, né? Agora, manter duas bandeiras independentes, isso, de alguma maneira, não deixa de ser interessante, justamente porque desmistifica, né, essa ideia de dois grandes gigantes atuando no setor. Mas, né, por uma questão estratégica, preservar a identidade de cada uma delas, eu acho que é um caminho extremamente interessante, principalmente para a percepção do público, né? Então, para evitar exatamente essa ideia do gigantismo, né, de uma empresa atuando no setor. Ô professor, para a economia como um todo, do país aí, saindo da questão do passageiro, da questão das empresas, é interessante quando ocorre uma fusão de companhias como essas duas, por exemplo, transformando-se apenas em uma, ou pelo menos um grupo detentor desse poder, economicamente para o país é interessante? Em termos da economia do país, eu acho que principalmente no que diz respeito ao seu relacionamento com o mercado internacional, ela não deixa de ser interessante, porque nós passamos a ter vamos colocar assim, uma empresa operacionalmente unidas, né, justamente para poder participar melhor dessa malha internacional. Então, isso pode, inevitavelmente, trazer alguns benefícios para o país. Porque, vejam só, nós temos a outra grande gigante, que é a Latam, né, cuja operação na malha internacional é muito mais intensa, principalmente pelo fato da origem da própria Latam em termos chilenos. Agora, então, com essa unificação, né, operacional da Gol e da Azul, isso pode trazer uma exposição maior nessas rotas internacionais, aumentando a competitividade e, consequentemente, de alguma maneira, trazendo benefícios para a nossa economia. Te agradece demais a participação aqui no Jornal Nova Brasil do Otto Nogami, economista, sócio da Nogami Economia e Estratégias e professor do INSPER. Muito obrigada, professor. Volte mais vezes ao nosso jornalismo. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima. E aí, só para dar um panorama aqui da mensagem dos nossos ouvintes, a nossa ouvinte Marina, de Cuiabá, no Mato Grosso, ela fala, olha, não sei se é vantagem para o consumidor, porque teremos menos concorrência. Isso com certeza vai impactar no valor da passagem. Por outro lado, Luiz Carlos aqui no chat do YouTube falando, aumento do preço nunca é interessante, só que a descontinuação do serviço dessas empresas
seria pior, é a mensagem aqui dos nossos ouvintes. Porque a Gol estava com sérios problemas, né? E a Azul realmente eu não sei, mas eu lembro que da Gol a gente noticiou bastante aqui problemas relacionados às suas operações. Então é o que eu tô com o nosso ouvinte aí, a descontinuidade talvez fosse pior.